que vai fazer a apresentação é o professor André Albuquerque, né? André, se você puder ligar a câmera aí para o pessoal ver você, ó, ele está aqui, ó, o André. Ele vai estar fazendo a apresentação aí para a gente, mostrando o resultado do trabalho que nós fizemos, né? Durante essa semana aí. Vamos lá, André? Vamos lá, Rosa. Boa noite a todos, né? E a todas. Todos estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo você. Ok. Eu estou utilizando máscara porque eu estou no meu local de trabalho, estou na escola, né? O meu horário é noturno, então já a escola vai fechar, né? Mas para poder aproveitar esse momento aqui, a gente poder compartilhar, né? Inicialmente, nós vamos falar basicamente sobre o agronegócio, que é o processo de agricultura e pecuária no Brasil, que, visto pelo grupo, é das maiores dificuldades brasileiras e que nós devemos, então, refletir um pouco mais sobre isso, né? E que também se faz tão necessário para o desenvolvimento da aplicabilidade do término da fome, né? Ou seja, servir alimentação para todos. Porque hoje o Brasil, não só o Brasil, né, mas todos os países, né, necessitam, nesse mundo globalizador, no processo de economia, então, importação e exportações de alimento. E aí aqui nós temos, então, o espaço onde nós estamos localizados, o tal do grande território brasileiro. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, onde está essa setinha, né? Especificamente na capital de São Paulo, e alguns dos colegas numa cidades regionais conurbadas, né, com São Paulo, que é Poá, Mogi das Cruzes, Suzano. Esses daqui são os nossos membros, participantes do grupo Next10 Brasil, né? Eu, André, a Bruna, a Cláudia, a Sandra Fuga, a Silvana e a nossa coordenadora, né, Rosa Márcia. Inicialmente, nós vamos, então, tratar um pouco sobre essa questão da água devido à competição do agronegócio. E aí, o que o agronegócio ocasiona no Brasil, né? Que é o processo de desmatamento, a construção, então, de vastos plantation, sistema de plantação agrícola em larga escala, então, uma grande quantidade de pastos para a pecuária, e aí essa dimensão ocasiona um consumo e um prejuízo, né, para a população, a grande demografia de 210 milhões de habitantes no Brasil hoje, né, atualizado para 2021, e aí nós trazemos algumas reflexões também, né, sobre a importância da agricultura familiar para a redução desse gasto, né, tremendo de água. E aí nós trazemos uma reflexão que fala o seguinte: muitas vezes somos levados a pensar que para garantir o crescimento de um país, ele precisa produzir bens de alimentação, né, para o mercado interno e também para sustentar o mercado externo, e que acaba sendo um equívoco na nossa realidade, né? Então, sabemos que, na prática, de fato, o que está sendo abastecido é o mercado externo, e nunca o mercado interno, e nunca a valorização nacional do país, e nunca do povo brasileiro, ou sucessivamente para os outros países, né? Então, o governo existente hoje no Brasil, ele tem uma política pública externa, voltada para exportação. E aí, visto o Brasil como um país agropecuário, né? Nós pagamos hoje imensamente caro no valor da carne e no valor dos legumes que nós mesmos produzindo. Por quê? Devido a essa balança, né, exportação vinculada ao problema do Brasil. E aí nós trazemos, então, uma outra reflexão, que é o uso demasiado dos nossos recursos, onde, né, de acordo com a revista Introdução ao Agronegócio, o Brasil produziu em larga escala no ano de 2013, 14, 15, 16, 17,
os grãos, como arroz, feijão, milho, soja, cerca de 200 milhões de toneladas. E aí, para onde está indo todo esse produto, né? Claro que, por ser um país agroexportador, para o mercado externo. E aí, tudo isso, ele é causando um grande problema dentro do Brasil, que é o quê? Na terra, no uso da água, né? E como acontece isso? E aí nós trazemos aqui algumas análises sobre a criação de barragens. O Brasil é um dos países da América Latina com a maior quantidade de barragens existentes para, né, utilização da água, de acordo com o Sistema de Informação sobre Segurança de Barragens no Brasil. Nós temos cerca de 22.972 barragens. E aí, né, nós apontamos algumas relações de quantas dessas barragens são utilizadas para alguns recursos. E aí eu coloquei ali em branco, irrigação. Essa irrigação, né, é a irrigação do quê? Irrigação do sistema de plantio. Ou seja, de 22.000, 9.386 é apenas para o agronegócio. Ou seja, quase metade da água produzida no Brasil, ela serve apenas para a produção de alimentação, para valorizar o mercado externo. E dentro disso, o que acontece? Com essa construção de grandes barragens, aquela população que, de fato, necessita da água, a água não chega até ela. E aí surge um problema, né? Onde dos estados brasileiros, nós temos 27 estados ao qual compõe a nossa Federação do Brasil. Dentro desses estados, nós temos a composição dos municípios. 211 municípios no estado da Bahia, 196 na Paraíba, 153 no Rio Grande do Norte, 123 em Pernambuco, e assim sucessivamente, né? Se nós fizermos uma análise a frio modo aqui, né, a maior parte desses estados estão compondo a região nordeste brasileira, onde tem uma grande quantidade de seca, ou seja, uma crise hídrica brasileira, onde nós temos cerca, de acordo com os recursos hídricos versus distribuição da população brasileira. Nós temos 68% dos recursos de água na região de floresta amazônica, como, por exemplo, os colegas, né, da Colômbia também, do Peru, que fazem parte também da valorização do rio Amazonas, né, que ele nasce lá em cima nos Andes e ele vem descendo a cabeceira até chegar no Brasil, tornando o maior rio do mundo em espaço territorial e em metro cúbico. Mas o que acontece? Quando nós trazemos essa subdivisão de distribuição de água, a grande e a maior parte da população brasileira, ela está no Sudeste, ou seja, onde 81% da população tem apenas 6% da água. No Nordeste, quase metade da população do Sudeste tem metade ainda dessa proporção de uso de água no Brasil, que é quase 3,5%. E aí, nesta análise, dados das Organizações das Nações Unidas mostram que no mundo inteiro, cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água, né? Então, ou seja, 80% dessa população pega-se, então, diversas doenças e vem a morrer por falta de saneamento básico. E aí nós deixamos aí, né, uma frase para nós analisarmos do Walt Disney, né? A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Então, eu acredito que o projeto, né, o NetStan, e com todos nós aqui da América Latina, podendo trazer as reflexões ao qual cada um do seu país tem, nós podemos, então, desenvolver outras questões, buscando caminhos, buscando meios para a gente poder resolver, né, esse ponto que é tão importante e tão necessário, porque o ser humano consegue viver dias sem se alimentar, mas a gente não consegue viver mais do que uma semana sem a água. Rosa, Professor, passa a palavra, Rosa.